O Reino Unido e a União Europeia aproximaram posições. O governo de Londres deixou cair as regras para o comércio interno que tinha preparado para o próximo ano e que violavam o acordo de saída assinado com Bruxelas. No dia 31 deste mês termina o período de transição do Brexit, mas o acordo comercial entre os dois blocos não está assinado, ou seja, o chamado hard Brexit, a saída desordenada do Reino Unido, da União Europeia, continua a ser uma possibilidade. Junta-se agora também para desenvolvermos este tema nesta noite 24, o Pedro Silva Pereira, vice-presidente do Parlamento Europeu e relator do Acordo de Saída. Muito boa noite, obrigado por se juntar a nós. Essencialmente aquilo que assistimos nas últimas horas é uma espécie de acordo de princípio entre as duas partes, com o governo britânico a deixar cair estas cláusulas que violavam o acordo do Brexit. Essencialmente, o destaque vai para o protocolo com a Irlanda e com a Irlanda do Norte. Portanto, aqui, neste ponto em concreto, o que é que estava em risco? Bom, realmente, a primeira coisa a explicar é que este entendimento que hoje foi anunciado não é sobre o acordo para a relação económica futura entre o Reino Unido e a União Europeia. Pelo contrário, trata-se apenas de um entendimento sobre, no fundo, o modo de aplicação do acordo de saída, do acordo do Brexit, que já estava negociado. Há, portanto, dois acordos, se quisermos assim. O acordo do Brexit, que regulou os direitos dos cidadãos, regulou as contribuições financeiras do Reino Unido e também a questão da Irlanda do Norte, e há depois o acordo sobre a relação económica futura. O que agora estava em causa era, sobretudo, a questão do protocolo da Irlanda do Norte, que era uma questão muito sensível. O primeiro-ministro Boris Johnson tinha prometido que não haveria controlos na fronteira entre a Irlanda do Norte e a Grã-Bretanha, a fronteira, no fundo, do Mar da Irlanda. Ora, acontece que isso não é possível. O acordo de saída previa expressamente que a maneira de evitar que houvesse uma fronteira entre as duas Irlandas era que os controlos fronteiriços necessários para salvaguardar o mercado interno europeu fossem feitos no Mar da Irlanda. Ora, o governo de Boris Johnson tentou evitar isso, fez uma lei que violava o acordo de saída, dizendo que eles é que fixavam como as coisas se passavam naquela fronteira, e hoje finalmente chegou-se a um entendimento, como não podia deixar de ser, de que vai haver controlos na fronteira do Mar da Irlanda, clarificando os bens que são sujeitos a controlo e aqueles que são dispensados, e também que a União Europeia vai ter a sua própria equipa de fiscalização alfandegária naquela fronteira para controlar o modo como os controles fronteiriços são feitos, incluindo com acesso às bases de dados do Reino Unido. É um sinal positivo, mas que não resolve as grandes divergências que subsistem em relação à relação económica futura. Exatamente, e precisamente desse ponto, Pedro Silva Pereira, porque o bloqueio está aí, aquilo que será o acordo comercial entre as duas partes, quais é que são aqui as linhas vermelhas? Bom, essas questões vão ser discutidas amanhã num jantar em Bruxelas entre o Primeiro-Ministro Boris Johnson e a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e são essencialmente as questões que têm que ver com a concorrência, porque nós pretendemos evitar que, se o Reino Unido vai ter acesso ao mercado europeu em condições sem precedentes, com zero tarifas, então não pode depois introduzir desregulação ou distorção da concorrência por via de ajudas de Estado ou da redução dos padrões ambientais, sociais e laborais. E, portanto, é preciso regras de concorrência justas e equilibradas. Em segundo lugar, é preciso instrumentos de solução de litígios. Isto é, se por acaso alguém violar o acordo, se o Reino Unido violar o acordo, como pretendia fazer com o acordo de saída, quais são os instrumentos de defesa dos interesses europeus? E, portanto, a segunda questão são os instrumentos de garantia de tudo aquilo que está a ser acordado. E a terceira questão é a famosa questão das pescas, porque a União Europeia tem interesses a defender e subsistem ainda divergências sobre o acesso das frotas europeias às águas britânicas. Pedro Silva Pereira, tivemos o negociador europeu Michel Barnier a admitir que é muito mais provável não haver acordo. Boris Johnson também, na antecipação daquilo que será o jantar com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, admitiu que é muito, muito difícil esse acordo. Acredita num acordo?
Bom, eu acho que um acordo é ainda possível. É evidente que nós estamos já a aproximar-nos do final do período de transição, com o Natal pela frente, com procedimentos parlamentares que seriam necessários para ratificar o acordo do lado europeu e com divergências que vão subsistindo. E, portanto, o que nós podemos dizer é isto e não mais do que isto. O acordo é ainda possível, se houver realismo da parte do Reino Unido, se as ilusões que foram vendidas à população no Reino Unido, no referendo, realmente não forem mantidas e for reconhecido que isto é de bom senso. O Reino Unido não pode ter o acesso que pretende ter ao mercado europeu se não assegurar regras de concorrência. O Reino Unido está constantemente a dizer que nós somos um país soberano e queremos take back control, não é? Retomar o controle das nossas fronteiras, das nossas regras. Sim, senhor, mas nós só estamos a ter esta conversa porque eles querem ter acesso continuado ao mercado europeu com zero tarifas e zero cotas, que é aquilo que nenhum país tem no mundo, nem com o acordo comercial com a União Europeia. E, portanto, é preciso que exista bom senso e tudo depende desse bom senso. Eu creio que o Reino Unido está numa situação difícil. É claro que todos estamos em situação difícil, mas o Reino Unido especialmente, por todas as razões, porque está a ser muito atingido por esta crise no plano sanitário, mas também no plano económico, e também porque dependem cerca de 50% das suas exportações do mercado europeu. E, portanto, eu espero que o bom senso ainda possa prevalecer, nem que seja na 25ª hora desta negociação difícil. Pedro Silva Pereira, apenas para terminar esta aproximação entre as duas partes, se esquecermos aqui a questão do acordo comercial, apesar de ser central, mas esta aproximação entre as duas partes também estará relacionada com mudanças recentes na equipa de Boris Johnson, e estou aqui a pensar naturalmente na saída do seu principal conselheiro, Dominic Cummings. É verdade, essa saída pode ter ajudado, porque era reconhecido que ele constituía uma influência negativa naquilo que é preciso que seja um espírito construtivo das negociações. Tem havido alguns sinais positivos, algum progresso. Nós temos indicação, eu pertenço ao grupo do Parlamento Europeu que acompanha com o Sr. Barnier as negociações e, portanto, temos a noção de que existe um texto já de cerca de 700 páginas que consagra o acordo para a relação futura, portanto, algum diálogo e progresso tem existido, mas falta percorrer a parte final deste caminho e superar as divergências, porque de outro modo não é possível chegar a um entendimento. Eu creio que era importante para as duas partes que fosse alcançado um acordo, é importante também para os cidadãos portugueses que vivem no Reino Unido. Cerca de 300 mil, perto disso, pediram autorização de residência, 175 mil obtiveram autorização de residência permanente, 115 mil, perto disso, obtiveram autorização provisória, portanto 290 mil tiveram resposta favorável aos seus pedidos, restam mais alguns, e esses direitos estão consagrados no acordo do Brexit, no acordo de saída, que haja um entendimento entre as duas partes quanto à validade e à aplicação desse acordo é bom para todos e é também bom para os cidadãos europeus. Oxalá que seja possível que o bom senso prevaleça num acordo que seja realista, mas que preserve, como não pode deixar de preservar, os interesses económicos europeus e a integridade do mercado único. Pedro Silva Pereira, aguardemos então pelas próximas horas. Muito obrigado por se juntar a nós nesta noite 24. Obrigado, boa noite.